Diz aí, você já assistiu Frida, aquele filme com a Salma Hayek que todo mundo aplaudiu como se fosse um retrato incrível da vida de Frida Kahlo? Pois é, se você acha que conhece a história dela só porque viu o filme, tá na hora de repensar tudo o que você acha que sabe. Aquele drama perfeito que te emociona, os romances intensos, a dor transformada em arte? Então, quase nada disso é verdade. Isso mesmo, várias partes da vida de Frida foram completamente distorcidas e o pior, transformadas em algo muito mais dramático do que realmente foi. Duvida? Então vem comigo, eu me chamo Rick Matvik e hoje eu vou te mostrar os maiores erros do filme, ou seja, as maiores mentiras que Hollywood te contou e como eles pegaram a verdadeira história de Frida e deram uma nova versão completamente diferente da realidade. Então fica aqui e me conta, você realmente sabe quem foi a verdadeira Frida Kahlo? Não? Então descubra agora no Mentiram Pra Vocês. Primeiro, para quem não conhece a Frida Kahlo, ela foi uma das artistas mais icônicas do século XX, mexicana, com uma arte que misturava dor, identidade e cultura e, lógico, uma personalidade que, convenhamos, é praticamente um filme de drama em si. Ela nasceu em 1907 e morreu em 1954, mas a vida dela, meu amigo, já começa muito antes, cheia de desafios. Aos 18 anos, ela sofreu um acidente de ônibus que quase a matou, mas ao invés disso, a deixou com dores crônicas pelo resto da vida. E aí eu preferia particularmente ter morrido, mas pelo contrário, é aí que começa a jornada que a tornaria famosa mundialmente. O filme Frida, de 2002, dirigido por Julie Taymor, tenta contar essa história de uma forma épica, com a Salma Hayek no papel principal. Ele foi até bem aclamado, com a Salma sendo indicada ao Oscar de melhor atriz, mas vocês viram aqui, clicaram no vídeo para saber no que o filme realmente acerta, ou melhor, no que é verdade e o que é mentira, onde ele acaba exagerando e distorcendo tudo, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. O que o filme distorce da vida real da Frida? Primeiramente, a grande história de romance com Diego Rivera, né, lá no filme. Ele pinta um romance extremamente dramático entre Frida e Diego, que é, sem dúvida, uma das partes mais fascinantes da vida deles, mas o filme exagera demais a coisa toda, pois no filme o relacionamento deles é mostrado como se fosse uma montanha-russa de emoções, sempre muito intenso e sempre cheio de infidelidades, com altos e baixos. Ok, é verdade até certo ponto, mas o filme dá a impressão de que Frida e Diego eram esse casal completamente tóxico e instável o tempo todo. Mas, segundo Haley, Frida Kahlo The Paintings, né, o nome do livro, e Salvador Flores, que é o biógrafo da Frida, embora a relação de Frida e Diego fosse de fato complexa, ela não era tão excessivamente destrutiva como o filme faz parecer. Frida de fato era profundamente apaixonada por Diego, mas a relação deles foi baseada em uma parceria intelectual e artística, com ambos sendo pessoas muito independentes. Eles se separaram uma vez, mas voltaram a se casar e mantiveram uma amizade próxima até o final da vida da Frida. E o filme, logicamente, vai focar em mostrar que o Diego Rivera era um marido infiel, autoritário, que não se importava com os sentimentos da Frida. Ele é mostrado como alguém que negligenciava suas contribuições artísticas e, por vezes, era mostrado de forma bem negativa, com foco em suas traições. Mas, segundo Carlos Fuentes, a realidade é que, embora Diego tenha tido casos extraconjugais, sim, a relação de respeito mútuo entre ele e Frida era muito mais profunda do que o cinema e Hollywood mostra.
Ele incentivava Frida a seguir sua arte, e quando Frida falhou em algumas exposições, foi Diego quem ajudou ela a se levantar e ser reconhecida internacionalmente. A ideia de que ele desprezava Frida e sua arte não condiz com o que é documentado por pessoas próximas ao casal. Ou seja, graças à cultura woke e o feminismo insistente em exterminar qualquer vestígio de decência por parte do sexo masculino, mentiram para vocês. Sobre a personalidade da Frida tem outra mentira, né? O filme conta que em muitos momentos a personagem de Salma Hayek é mostrada como uma mulher super intensa, rebelde, quase descontrolada, como se fosse uma louca desvairada, né? Uma pessoa muito mais impulsiva e maluca do que ela realmente era. Frida tinha sim uma autenticidade muito forte e ela era muito estratégica em sua arte, na forma como lidava com a vida. Ela não era tão louca como o filme faz parecer. Frida sabia muito bem o que estava fazendo e a sua rebeldia não era apenas uma relação emocional, mas também uma forma de desafiar normas sociais e políticas da sua época. A outra mentira é sobre o acidente de ônibus que eu mencionei agora há pouco. O filme tenta criar uma grande cena emocional com o acidente de ônibus, como se fosse a coisa mais dramática possível na vida dela. Na verdade, o filme omite vários detalhes importantes do acidente. Não conta que Frida estava indo, por exemplo, para um hospital para se consultar com seu pai e que o acidente aconteceu porque o motorista do ônibus perdeu o controle. Nesse caso, ela foi extremamente ferida sim, mas a parte da dor psicológica e a recuperação dela não são muito exploradas no filme de forma realista. No filme, a dor dela parece ser quase como o ponto de virada que ela precisava para sua vida, mas na vida real foi muito mais longo e por muitas vezes frustrante para ela ter tido esse acidente. E se já não tivesse ruim o suficiente, tem a cena do aborto no filme. O filme retrata o aborto espontâneo que Frida teve durante uma viagem para os Estados Unidos como uma cena extremamente dramática e cheia de sangue, mostrando o impacto psicológico de Frida com a perda. Mas, segundo a Biography of Frida, a artista não sofreu só um aborto, tá? Ela sofreu 2 abortos espontâneos, só que o filme prefere focar em um só e exagerar na dramatização da experiência. Frida foi logicamente muito afetada pela perda, claro, mas já lidava com intensas dores físicas e um estado psicológico complexo antes mesmo da tragédia. Não foi a tragédia que deixou ela mais maluca. A forma como o aborto é tratado no filme é muito mais impactante emocionalmente do que realmente foi, já que Frida não chegou a passar por uma situação tão intensa como o filme mostra. E para fechar, as menterenhas, temos o caso dela com Leon Trotsky. O filme sugere que a relação de Frida com Trotsky foi extremamente significativa, com um foco maior na intensidade emocional do romance. Sim, porque diferente dos homens, as mulheres amam intensamente, amam de verdade, enquanto os homens são só desgraçados diabólicos que só querem foder a todo custo e brincar com os sentimentos dessas vítimas indefesas, né? Pois bem, a verdade é que, segundo Robert C.J. Young, em seu estudo de Trotsky, ele menciona que a relação com Trotsky nunca foi mais do que um flerte político para Frida. Isso porque ela amava intensamente. Frida e Trotsky tiveram um romance curto, mas não foi tão intenso ou transformador como o filme sugere. O relacionamento deles foi de fato intelectual e político em sua maior parte, com Frida sendo uma fervorosa defensora das ideias de Trotsky, mas o filme coloca essa relação em um contexto muito mais romântico e dramático. Trotsky e Frida tinham interesses comuns, mas o romance em si foi breve e nada como uma história de amor que o filme projeta para você. Até porque a Frida Kahlo não era Salma Hayek, né?
Mas é claro que nem tudo no filme é mentira. Calma, calma, calma esse coraçãozinho. Vamos às partes que o filme acertou. A relação dela com a arte, por exemplo, foi bem assertiva, né? Frida sempre usou a pintura como uma forma de expressar a sua dor física e emocional. Seus quadros mais famosos, como As Duas Fridas e o Retrato de Diego Rivera, realmente refletem sua vida interna e o que ela estava vivendo naquela época. E a maneira como o filme mostra sua arte, especialmente na cena de como ela começa a pintar em sua cama, é realmente bastante fiel. Isso de fato realmente aconteceu. Além disso, a ligação de Frida com o movimento comunista e a política mexicana também é bem retratada no filme. Ela sempre foi uma defensora dos direitos dos pobres e uma ativista. Ela e Diego estavam bastante envolvidos na política de esquerda e o filme acerta nesse aspecto, mostrando Frida como uma mulher com uma visão social e política muito forte e muito presente. Então, galera, o filme Frida pode ser ótimo para quem quer uma introdução à vida dessa artista, mas não caia na ilusão de que tudo ali é 100% verdadeiro, até porque a maioria dos filmes biográficos fazem uma mistura maluca, que eu sou totalmente contra, da realidade com a ficção, para criar um drama mais interessante. A vida de Frida Kahlo foi cheia de camadas, mas se for para ser honesto, Hollywood adora distorcer as coisas. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você já tinha reparado nessas mentiras do filme. E se você tem outro filme biográfico que acha que distorce demais a realidade, manda pra gente que a gente adora desmascarar essas histórias. Valeu, fui!